Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto cosmológico fascinante que descreve o centro absoluto do universo. Então, se preparem porque essa é uma jornada direto para o coração de toda a realidade. Bom, para começar, vamos direto para a pergunta mais fundamental de todas, né? A fonte que a gente vai explorar hoje dá uma resposta muito, mas muito específica e, para ser sincero, bem impressionante sobre o que existe lá, bem no centro de tudo. De acordo com o texto, esse centro não é só uma ideia, um conceito abstrato. Não. É um lugar físico, real, chamado paraíso. É a morada do Pai Universal e, ao mesmo tempo, a fonte de onde tudo o que existe se origina. Ok, vamos entender melhor essa ideia. Esta parte vai focar em como o paraíso é apresentado não só como um lugar espiritual, mas como um local de verdade, tangível, com uma localização geográfica fixa no universo. E o mais interessante é como a fonte reforça essa ideia de que ele é físico. É um destino, sabe? Um lugar para o qual, teoricamente, alguém poderia ser levado. Um ponto exato no universo para onde todas as linhas de gravidade convergem. Certo. Então, como seria essa ilha central? Vamos dar uma olhada nas suas propriedades mais básicas e entender um pouco da sua estrutura. Para começar, a forma dele é bem diferente de tudo que a gente conhece. Não é uma esfera como um planeta, é um elipsoide achatado. E isso, olha só que curioso, não é só um detalhe geométrico. É justamente essa forma que estabelece um norte e um sul absolutos para todo o cosmos, criando um ponto de referência fixo para toda a criação. Outra característica única é o material do qual ele é feito. O paraíso é composto por uma substância que simplesmente não existe em nenhum outro lugar, chamada absolutum. Dá para pensar nela como a matéria-prima original, a base não espiritual de toda a realidade. E aqui vem um ponto fundamental. Apesar de ser a fonte do espaço e do tempo, a Ilha do Paraíso em si existe além dos dois. Ela está num estado de eternidade completa. Agora que a gente já tem uma ideia da sua natureza, que tal um tour pela ilha? O texto a divide em 3 grandes áreas, ou domínios. Como dá para ver, a ilha tem 3 grandes domínios. O paraíso superior, que é o plano pessoal e espiritual. No meio, o paraíso periférico, que cuida das atividades mais funcionais. E, por fim, o paraíso inferior, a fonte de toda a energia do universo. Cada um deles tem um papel completamente diferente na administração do cosmos. O paraíso superior é o domínio da personalidade, do espírito. É um lugar de adoração e também a área residencial designada para os seres que se aperfeiçoaram e vieram de todos os cantos dos universos. E quando se fala em zona residencial, a escala é algo de explodir a mente. O texto descreve sedes para 1 bilhão de grupos de trabalho diferentes em cada um dos 7 setores do paraíso superior. 1 bilhão! É uma organização numa escala cósmica que a gente mal consegue imaginar. Já o paraíso periférico funciona como um gigantesco centro de operações, sabe? É por onde chegam e saem personalidades, onde fica a administração, e além disso abriga arquivos imensos com toda a história da criação. Agora, o paraíso inferior, esse é totalmente diferente. É a sala de máquinas impessoal do universo, a fonte de toda a força e energia física. O texto o descreve como um coração cósmico que bombeia a vida para todo o espaço. Certo, vamos dar um passo atrás agora e entender como o paraíso governa ativamente todo o cosmos. O texto descreve 2 forças fundamentais que fazem isso. A primeira força é a chamada respiração do espaço. A ideia é que o universo inteiro se expande por um tempo imenso e depois se contrai num ciclo que molda toda a realidade cósmica. E a duração desse ciclo é impressionante. A fonte diz que um ciclo completo dessa respiração cósmica, ou seja, uma expansão e uma contração, leva um pouco mais de 2 bilhões de anos de Urântia. Isso é 2 bilhões de anos terrestres. A segunda força é a gravidade do paraíso, a atração absoluta que a ilha central exerce. Ela comanda a evolução da energia em 3 estágios. Começa como pré-gravidade, que é o puro potencial, a força. Depois se torna gravitacional, respondendo ao paraíso como energia. E, finalmente, evolui para pós-gravitacional, que é quando a matéria e a energia responde à gravidade local, formando o que conhecemos como potência. É basicamente o processo que transforma a força bruta em matéria organizada. Então, chegamos ao ponto principal. O que toda essa arquitetura cósmica, toda essa complexidade significa para os seres vivos.
Segundo o texto, o propósito final de todo esse grande projeto é servir como o destino, o ponto de chegada para os mortais que iniciaram a longa jornada de crescimento espiritual. E a experiência de chegar lá é descrita como algo que vai muito além da nossa compreensão. Uma transformação que toca os limites do que é possível existir e sentir. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, não é? A fonte descreve um centro absoluto, físico, no coração de tudo. O que nos faz pensar? Será que a jornada infinita em direção a esse centro é, na verdade, o verdadeiro sentido da existência?